Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como operar os nossos sinais de M1. Eh, Enquanto eu gravo esse vídeo, na data que gravo esse vídeo, a gente está efetuando 3 sessões de operações M1 no nosso canal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como operar esses sinais, né? Atualmente a gente está tendo uma sessão de manhã e duas à tarde. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como operar esses sinais que a gente passa para vocês. Os nossos sinais de M1, eles costumam ser todos operados no euro-dólar. Então, digamos que se você não tivesse nesse euro-dólar, como eu faço, né? Então, para operar os nossos sinais, você precisa escolher o euro-dólar. Você tem duas opções, o digital e o binário. Aí você tem que operar. A gente recomenda que você opere naquele que estiver pagando mais. Então, como eu sei qual que está pagando mais? Quando você clica em binário, por exemplo, ele vai ter uma coluna Profit 1 minuto, que é o que a gente vai operar, que são as operações de 1 minuto. E você pode ver que no binário ele está pagando 79% para essas três moedas. Ela está pagando 79% para o par euro-dólar. E se você entrar no digital, o par euro-dólar ele está pagando 76%. O digital ele costuma então ter uma taxa fixa para todas as expirações, tanto a expiração de 1 minuto, 5 ou 15 minutos, eles costumam pagar sempre a mesma taxa, e binário ele costuma variar de acordo com a expiração que você vai trabalhar. Aqui no nosso caso, então, como a gente está lidando com expirações de 1 minuto, que são as nossas sessões de 1 minuto, você vem até o par, que é o euro-dólar, e você vai ver que ele está pagando melhor no que na digital. Aqui 76% e aqui 79%. Então você poderia escolher as operações binárias aqui. Então você clica aqui, ele abre o par e aí na sequência você precisa se certificar. A gente recomenda que você trabalhe com nas nossas sessões de M1, a gente recomenda que você opere com o gráfico configurado em 1 minuto. Isso significa que cada vela vai levar 1 minuto para ser criada e fechada. Então, cada vela dessa aqui levou 1 minuto para ser formada. Então, a gente recomenda que você deixe aqui em 1 minuto. E só isso. Você não precisa fazer mais nada além disso. Depois, basicamente, você precisa escolher o valor que você quer fazer a sua entrada. Então, a gente vai passar um sinal lá. Qual é o valor que você quer fazer a sua entrada? Você escolhe aí de acordo com a sua banca, de acordo com o valor que você tem para entrar nos sinais. É, Então aqui você escolhe o valor. A gente recomenda que você escolha sempre um valor compatível com a sua banca. Então, se você tem uma banca de R$ 1.000, você fez um depósito de R$ 1.000 e você vai operar com uma banca de R$ 1.000. Não opere com R$ 500, porque se der erro, se acontecer alguma coisa errada, ou se o sinal, a gente perder no sinal que a gente passar, você vai quebrar a sua banca rapidamente. Então, o ideal é que você opere sempre de maneira compatível à sua banca. Então, se você tem uma banca de R$ 1.000, talvez seja interessante você operar com R$ 50, R$ 40. A gente passa bastante sinal ao longo do dia, então você não precisa ter pressa em querer lucrar a sua vida de uma vez. Então, o ideal é que você opere sempre devagar. Você pode operar várias vezes, porque a gente tem vários sinais ao longo do dia. Então, você pode aí operar sem pressa e com segurança. Então, aqui é o valor. Aqui é a expiração. Então, você sempre tem que deixar a expiração em 1 minuto. Então, você sempre vai deixar a expiração em 1 minuto. Você tem diversas expirações aqui. É, Então, você tem expirações de M5, de M. Aqui são expirações de 1 minuto. Aqui são 2 minutos, 3, 4 e 5 minutos. E aqui você já tem algumas inspirações fixas, como inspirações de 5 minutos, inspirações de 15 minutos, de 30 minutos e 45 minutos. Para esse exemplo, para operações então de 1 minuto, que é o propósito desse vídeo, você sempre vai escolher para 1 minuto. E aí, uma vez configurado o valor, configurada a expiração,
basta que você espere dar o horário do sinal que a gente está passando para você entrar. Então aqui nesse exemplo, como a gente está entrando com $50, você vê que pode perceber que ele está pagando 69%. Então se a gente ganhar, se essa operação que a gente vai efetuar aqui der certo, a gente vai ganhar $39,50, mas se perder, a gente perde os $50. Então, você precisa, eh, selecionou o ativo correto, deixou o gráfico em 1 minuto, escolheu o valor das suas entradas, escolheu a expiração e agora você vai precisar esperar somente o horário exato que a gente está passando no sinal para você entrar. Então, digamos que a gente passe um sinal para as 15h56 e lá é call, para cima. Então, quando for 19h56, a gente entra com call. Então, você aguarda. Assim que for 19h56 em ponto, você entra. Pronto, a gente entrou. Ele vai marcar a sua linha. Vai, vai correr 1 minuto, né? Porque a gente está fazendo operações de 1 minuto. Se quando eh, der, quando der esse 1 minuto, quando acabar esse tempo, o gráfico parar em cima do ponto que a gente marcou, a gente ganha, porque a gente entrou com uma operação de compra para cima, né? Então o gráfico ele precisa parar acima desse ponto. Se ele parar abaixo, a gente perde. Então, nesse momento, você já não precisaria fazer mais nada. Agora é só aguardar para a gente ver o resultado. Então, vamos aguardar para ver qual que vai ser o resultado dessa operação. Aparentemente, a gente vai perder essa operação. Então, você aguardaria. Faltam 15 segundos. E ela precisa, então, mais uma vez, parar em cima do ponto que a gente marcou. Faltando 5 segundos, a operação vai se encerrar. E nesse caso, nesse exemplo, a gente teria perdido $50. Obviamente, isso daqui é somente um exemplo, não houve análise aqui, né? A gente só está fazendo uma operação de demonstração, mas nessa demonstração, como vocês podem ver, teria dado loss. O loss que a gente chama lá no grupo seria a perda, né? Então a gente teria perdido. Vamos tentar aqui um exemplo de ganho. Então, às 19h58, mais uma vez até para fixar, às 19h58, digamos aqui que a gente tenha passado um sinal para as 19h58, que você entrasse com uma call de novo. Vamos ver aqui no que dá. Então, quando for 19h58 e ponto, você clica aqui, né? Uma vez que está configurado o valor, a expiração, tudo bonitinho, tá certinho, você espera. Ó, quando der o tempo, a gente entra de novo. Entramos, ele marca o ponto. E aí, mais uma vez, como a gente está entrando com uma operação de compra, ele precisa parar acima do ponto que a gente marcou. Então, quando acabar esse tempo aqui, esse gráfico ele tem que estar acima do nosso ponto. Se tiver abaixo, a gente perde. Se tiver acima, a gente ganha. Isso porque a gente entrou com uma operação de compra. Se tivéssemos entrado com uma operação de venda, que é uma operação de put, o gráfico teria que terminar abaixo do nosso ponto. Então, se a gente entrasse com uma operação de put e ele terminar abaixo do ponto que a gente marcou, a gente teria vitória. Então, a gente receberia esse valor, 39,50, porque 39,50 por causa do valor que a gente está entrando. E se terminasse acima, a gente ia perder. Isso porque a gente entrou com uma operação de venda. Então, isso é uma coisa que tem que ficar fixado para vocês. Aqui, nesse caso, deu vitória. Então, a gente entrou com uma operação de compra nesse ponto, passou 1 minuto, ela se encerrou e encerrou acima. Vocês podem ver que o pontinho branco, né, o gráfico aqui, ó, ele terminou acima do nosso ponto e tivemos vitória. Se fosse ao contrário, era só você jogar um put. Então, agora só para dar mais um exemplo. Às 14 horas, a gente vai ter que entrar com uma operação de venda, uma operação de put para baixo. Então, quando for 15 aliás, quando for às 16 horas, a gente vai entrar com essa operação. Vocês vão seguir de acordo com os sinais que a gente está passando no grupo. Então, vocês precisam ficar atentos com o par do ativo,
e com a expiração dele. Nesse caso aqui, a gente está demonstrando como operar os nossos sinais de M1, então seria expirações de 1 minuto. Então vamos entrar aqui às 14, a gente entra com uma venda agora. Ele marca o nosso ponto aqui, ele está marcando o nosso ponto aqui. Se o gráfico terminar abaixo, como a gente está entrando com uma operação de venda, se terminar abaixo do nosso ponto a gente ganha, se terminar acima a gente perde. É simples assim, não tem segredo. Vamos só esperar para ver qual vai ser o resultado dessa operação. Aparentemente a gente vai ganhar essa operação. A vela esticou bastante do ponto que a gente entrou. Você consegue acompanhar aqui embaixo também, né? Mostrei no vídeo anterior. Você consegue acompanhar aqui também, se você quiser. Você pode deixar ele aqui escondidinho também e acompanhar por aqui. Vai ser uma vitória pra gente. Aqui seria mais uma vitória e seria mais 39 dólares e 50 de profit, de ganho. Então você teria ganhado esse valor. Então, para operar os nossos sinais é basicamente isso. Não tem segredo. Nos próximos vídeos aí eu também vou trazer como operar os nossos sinais de M5 e M15. Os sinais M1 são inspirações para 1 minuto, que é exatamente isso que eu mostrei aqui para vocês agora. Então, recapitulando, escolha o ativo correto, de acordo com o que a gente passar lá. Se a gente falar euro-dólar, então você vem aqui e escolhe o euro-dólar, que é o que está aberto. Deixe o gráfico para 1 minuto. Escolha o valor, a expiração para 1 minuto e efetue a operação. Aqui, só para reforçar, aqui trata-se do período que leva para uma vela ser fechada. A expiração que a gente fala lá não é isso aqui, a expiração é isso aqui. Inclusive tá bem explícito aqui escrito, ó, inspiração. Aqui é somente o período do gráfico, é o tempo que leva para cada vela ser fechada. Então a gente recomenda que sempre que você for operar em M1, opere sempre com gráficos em M1. E aí você escolhe a operação e, e opera de acordo com o que a gente está passando lá. Beleza? Então nos vemos aí no próximo vídeo, onde eu vou trazer para vocês aí como operar os nossos sinais de M5 e M15. Então, até já.